Mais tarde, o pastor Wheeler, juntamente com os milleritas, ficaram muito decepcionados quando Cristo não voltou em 1844. Mas ele não perdeu a fé na Bíblia, embora não entendesse completamente o que ela dizia. Continuou estudando a base bíblica do repouso do sétimo dia e logo descobriu que outros compartilhavam esse interesse também. No começo do ano 1845, o pastor Preble escreveu um folheto no qual apresentou alguns argumentos persuasivos em favor do repouso do sétimo dia. Um dos leitores atentos foi José Bates, capitão aposentado da Marinha e estudante fervoroso da Bíblia. José Bates estudou o tema do sábado que o pastor Preble havia publicado em fevereiro de 1845 e, ao compará-lo com a Bíblia, ficou convencido de que o sétimo dia era o repouso do Senhor. Continuou se aprofundando no seu conhecimento sobre o assunto até que chegou a ser o principal proponente do repouso do sétimo dia, contribuindo assim para o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enquanto a doutrina do repouso do sétimo dia estava se difundindo na América em meados do século XIX, a rebelião Taiping estava tomando conta de toda a China. Os camponeses estavam se revoltando contra a dinastia Manchu. Tudo começou com Hong Xiuquan, o filho ambicioso de um lavrador pobre. Ele queria chegar a ser alguém na vida, então procurou uma posição no serviço civil. Porém, Hong nunca conseguiu ser aprovado no teste do serviço civil. Alguns historiadores dizem que ele foi tratado injustamente por causa dos preconceitos contra a classe camponesa. Um dia, quando Hong estava saindo da sala de exames, um cristão chinês lhe deu alguns folhetos publicados pelos missionários protestantes. Hong chegou em casa, os colocou na prateleira e esqueceu-se deles. Tentou mais uma vez passar no exame, mas outro fracasso fez mergulhar na profunda depressão. Um período muito difícil para ele, marcado por uma série de sonhos estranhos. Quem era aquele ancião? O que ele queria dizer? Um chinês tradicional não daria importância a sonhos, a menos que o sonho tivesse alguma ligação com a vida real. Já que Hong não via nenhuma conexão, os sonhos o deixaram um tanto perplexo. Mais tarde, um amigo lhe visitou e lhe disse: você tem esses folhetos? São fascinantes, não são? Fez assim um comentário por alto. Hong deu a seguinte resposta: bom, não os examinei ainda. O amigo lhe disse: pois acho que você deve lê-los, vai achá-los bastante atraentes. Os folhetos apresentaram Hong Xiuquan a Bíblia e sua revelação do onipotente Deus e seu Filho Jesus Cristo. De repente, os sonhos tinham um nexo. O venerável ancião era nada menos que Deus. Hong agora via o universo completamente diferente daquilo que tinha conhecido na tradição budista. Portanto, o sonho, os folhetos, a Bíblia e tudo isso iam se harmonizando no seu entendimento, dando-lhe, consequentemente, uma visão cada vez mais complexa de Deus, o Pai. Hong achava que o propósito da sua vida era estabelecer o Taiping Tianguo, o reino celestial de grande paz. Seu zelo religioso se propagou por toda a classe camponesa oprimida, inspirando o maior movimento revolucionário do século XIX. Hong e seus seguidores publicaram e distribuíram a Bíblia, pedindo aos seus soldados que memorizassem várias partes da mesma.
Eu acho que o aspecto mais cristão do movimento Taiping foi o alto valor que depositaram na lei dos 10 mandamentos. Fato esse evidenciado pelas 10 regras que eles possuem, as quais são idênticas aos 10 mandamentos. Os líderes do Taiping aceitaram o 4º mandamento literalmente, exigindo a observância do 7º dia da semana como repouso. Já que a semana no calendário tradicional chinês não tinha 7 dias, eles tiveram que readaptar a sua rotina. Hasteavam uma bandeira a cada 6º dia, de modo a lembrar o povo de preparar-se para o dia santo. O 7º dia é o dia sagrado do Pai Celestial. Nosso Pai Celestial deu ordem de ser o dia de repouso e o designou como dia de culto, como um lembrete constante às pessoas para que saibam que a verdadeira felicidade se lhes outorga por meio da graça do nosso Pai Celestial, para que possam sempre lembrar da bondade do Pai Celestial. O empenho de Hong ao estabelecer o grande reino de Pai Celestial não alcançou tanto êxito. Contudo, ele e seus seguidores liberaram 40% do império do domínio manchu. Embora mais tarde os britânicos e outros ocidentais viessem a ajudar os manchu a prevalecer, subjugando assim a Revolução de Hong Xiuquan em 1864. Justo nessas décadas, quando se travavam as batalhas do movimento Taiping na China, ocorria outra revolução num canto isolado da América do Norte. A história é muito conhecida por todos os lados no Vale do Rio Kobuk do Alasca e por todo o território ao redor. Em meados do século XIX, esse vale era a pátria de Manilak, um profeta esquimó. A seguinte história se transmitiu de geração em geração. He said many strange things, so people thought maybe this was a crazy man. But he was wise, wiser than the Afatkuk, the shaman. Sometimes he told about strange people who'll come from outside with white color. And he said they will bring books, and the people will understand these books, and they will know about God. He talked about boats flying in the sky. People going underwater with no paddles. That's why they said he was crazy. The shamans, I think they were afraid of him, or maybe jealous. He always broke their taboos. One time in Kotzebue, 2 of them wanted to do away with him. He told them, I could swallow up both of you, but of course he did not. They tried to destroy his spirit while he was asleep, but the light in him was too bright. They could not get to him. Another thing, he talked about the 7th